Então, sejam muito bem-vindas a mais uma aula de quinta. Esse nome ficou ruim, né, gente? Aula de quinta. Mas é o que temos e a aula não é de quinta, é aula de primeira. Então, vamos lá. Eu fiz um mapa mental para a nossa aula de hoje. Eu gosto muito do mapa mental, porque ele traz ali o visual, né, para a gente entender. E eu separei a aula de hoje em 3 pontos importantes, tá? Então, o nome da nossa aula é Assuma o seu papel de mãe na vida escolar do seu filho, sem ser a professora dele. Por quê? Quem me acompanha há um tempo já sabe que eu sempre oriento vocês a acompanharem o estudo do filho de vocês. Porque foi isso que eu precisei fazer para o meu filho melhorar os estudos, para a gente melhorar o nosso relacionamento. Porque a gente tinha uma realidade na nossa casa de muitas brigas. Então, e eu achava que o problema era sempre ele. Só que o que faltava? Quando eu ia ajudar ele, o meu posicionamento ali, na hora que eu estava ajudando ele, era sempre um posicionamento de professora chata. Tanto que eu coloquei ali, ó. O que você faz que te faz ser a professora chata do seu filho? Porque se é aquela professora legal, tem filho que gosta que a mãe ajude. Tem filho que quer que a mãe esteja do lado dele, né? Então acaba também tendo uma certa dependência ali do filho, mas é muito melhor você deixar de ser uma professora e assumir ali o seu papel de mãe sem ser a professora chata do que você estar sendo a professora chata. Porque a gente consegue se aproximar do filho e consegue fazer com que ele siga as nossas orientações se a gente tem um bom relacionamento com ele. Se o filho confia na gente. Agora, se o filho tem a sensação de que a gente está sempre ali reclamando, está sempre falando para ele que aquilo ali está sendo um sacrifício para a gente, o que acontece? O filho quer parar, porque o filho, ele ama a mãe igual você ama ele. Só que ele não quer briga. Então, muitas vezes, o que acontecia na minha casa? A gente tinha estudos com briga e todo o nosso relacionamento era ruim, tá? Então, eu separei em 3 aqui o que faz a gente ser a professora chata do filho. E, gente, vocês vão me ver sempre batendo nessa tecla. Para que você ter um estudo sem brigas, você precisa assumir o seu papel de mãe na vida escolar do seu filho, e não o papel de professora. Quem dirá professora chata? Tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo está enxergando aqui direitinho? Ou precisa aumentar mais? Sim, todos estão enxergando. Então, ótimo. Vamos lá. Eu separei em 3 momentos essa aula. Primeiro momento, as mentiras perfeitas. O segundo, o que você faz que te faz ser a professora chata? E o que a mãe que assume seu papel na vida escolar do filho faz? Então, o que essa mãe faz? Tá? E aí, a primeira coisa que a gente vai tocar é aqui. Por quê? A gente vira a professora chata do filho porque a gente quer o bem do nosso filho ou porque a gente quer encher o saco do filho. Contem aqui para mim, se vocês percebem assim, nossa, tem hora que eu realmente sou uma professora chata do meu filho. E eu faço isso porque eu quero o bem dele. Ou não, eu faço isso porque eu quero sacanear ele mesmo, quero atormentar a vida dele. Gente, no meu caso, era porque eu queria o melhor para ele. Eu queria que o melhor para ele, na minha visão, era passar de ano, tirar nota boa, não ter problema com a escola, não ter ocorrência, eu não ser chamado na escola, a gente não ter problema com a escola nem com o estudo. Isso para mim era o melhor para ele. E aí o que acontece? A gente acaba contando algumas mentiras para a gente, tá? E Michele, eu faço isso por mal? Não, você não faz. E você faz justamente porque o teu inconsciente e as tuas experiências passadas fazem com que você conte essas mentiras para você e você acredite nelas, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês quais são elas.
Se eu não sentar com ele para estudar, ele não estuda. E aí a gente tem uma mais profunda dessa. Se eu não sentar com ele, ele não faz do jeito que é para fazer. E vocês vão ver que eu vou sempre falar ele, tá? Porque a língua portuguesa, o geralzão é masculino, então eu vou sempre falar ele, tá bom? Mas considere aí sua filha também, se você tem uma filha menina, tá? Se eu não estou perto, ele não faz. Se eu não faço, ó, eu coloquei tal coisa, por exemplo, se eu não tiro o celular dele, ele não faz nada. Se eu não tiro o videogame dele, ele só fica no videogame. Aí, se eu não resolver isso para ele, ele não dá conta de resolver sozinho. Ó, a mesma mentira ali. Meu filho só faz direito se eu estiver em cima dele. Por quê? Essas são mentiras que a gente conta para a gente mesmo, que na nossa visão são realidades. Por quê? A gente faz ser realidade. O que que começa? Quem conhece aquela frase do Henry Ford, que ele fala assim: se você acredita que você é capaz, ou se você acredita que você não é capaz, você está certo nas duas frases. Você está certo. Por quê? Você vai ser essa pessoa. Então, se você acredita que seu filho não dá conta de fazer sozinho, ele vai ser essa pessoa para você. Se você acredita que ele dá conta, você vai buscar ferramentas e estratégias para ele dar conta. Então você entende que essas mentiras, elas são perfeitas na nossa mente e fazem com que a gente tenha esse comportamento, porque é um comportamento. A gente não é a professora do nosso filho. A gente é a mãe. E a gente acaba se tornando a professora do nosso filho porque a gente começa a acreditar nessas mentiras, que pra gente são verdades, porque a gente faz com que elas se tornem verdades, tá? Então a primeira coisa é isso aqui. Alguma de vocês já acreditou nessas mentiras ou eu vou falar ainda acredita, tá? Ainda acredita nessas mentiras? Podem colocar aqui, tá? Sempre. Uhum. A gente acredita. Então, aí eu quero. Qual que é o efeito da gente acreditar nessas mentiras? A gente acaba virando a professora chata do filho, que aí a gente tem aqui. Daí, o que faz você ser a professora chata do seu filho? Você começa a condicionar o estudo. O que é condicionar o estudo? Igualzinho a uma professora chata faz lá na sala de aula. A professora, ela fala assim, se você não fizer, você vai tirar zero. Se você não fizer, você vai reprovar. E a partir disso, o filho começa a fazer só o que vale nota. Se não vale nota, teu filho não faz. Mas é por conta de que ele escuta essa frase, essa condição. Se você fizer, você passa. Se você fizer, você vai tirar uma nota. Se você não fizer, você não vai. E daí, o que a gente que vira mãe chata por conta das mentiras começa a falar? Se você não fizer, você vai ficar sem celular. Se você não fizer, você vai ficar sem videogame. Se você for mal na prova, você vai ficar sem jogar bola com seus amigos. Se você tirar vermelha, você vai ficar sem celular. A gente começa a condicionar o estudo igual acontece lá na sala de aula. Outra coisa que a gente faz, a gente senta com o filho para estudar. A gente vira professora particular do filho. E muitas vezes o filho não nem quer ir na aula particular. Tem duas situações. A situação que o filho nem quer ir na aula particular, para ele é um sacrifício ir, é chato. E a situação de que o filho quer porque ele está tão longe do ciclo de confiança e competência que ele começa a acreditar que ele só vai dar conta se ele tiver aula particular. Então a gente tem as duas situações.
E aí, o que que acontece? Você começa a corrigir o dever dele. Você começa a estudar o conteúdo que ele precisa estudar, que vai cair na prova. Você começa a fazer isso. E por quê? Porque você vira a professora particular dele. Então acaba que o seu filho tem menos engajamento em sala de aula porque você virou a professora particular dele. Se ele sabe que ele tem uma professora particular que vai ensinar ele, por que ele vai prestar atenção na sala de aula? Por que ele vai engajar com o conteúdo e participar? Por que ele vai corrigir uma atividade? Se já está corrigida, se ele já sabe que está certo, por quê? Tá? E aí, ó, outra coisa, você começa a falar todos os dias. Michelle, eu tenho que falar todo dia a mesma coisa. Eu falo todo dia a mesma coisa, parece que não adianta. Aí, ó, a prof lá na sala fala todas as aulas, tem trabalho para entregar tal dia, tem prova tal dia, estudem para a prova. E sabe o que que acontece? Aquele aluno que precisa entregar o trabalho, ela pode repetir todo santo dia para ele não vai entregar. Sabe por quê? Porque o que que ela faz? Ela vira um despertador lá para ele. Tem que entregar trabalho. Gente, trabalho para sexta, não esqueça. Não esqueça do trabalho. A pessoa que vai entregar, ela já está fazendo o trabalho. E quem não vai entregar, fica, é verdade, né? Uhum. Daí ele fica com a sensação, né, de que ele lembrou. Só que não, ele não vai lembrar, ele não vai fazer, porque ele nem começou a fazer ainda. Então, essa professora podia fazer o quê? Fazer o que acontece lá com a mãe, que é a mãe que assume o papel dela. Essa professora precisa ter novas estratégias. Então, ela precisa fazer ele se comprometer. Quem sabe ela mudar. Ao invés de ela só avisar, ela fala: gente, o que tem sexta mesmo? O que vocês já estão se preparando para sexta? Ela precisa usar também outras estratégias, porque senão ela só vira um aviso, ela vira um alarme ali no celular. Mas é um alarme que o filho simplesmente vai lá e coloca no soneca. Não significa que ele vai levantar e acordar para a vida. Né? Então, se a gente não muda a nossa fala, se a gente não muda as nossas estratégias, o que a gente faz? Vira ali a pessoa que fica falando todo dia a mesma coisa e o filho não muda. Outra coisa que a professora chata faz e que a gente começa a fazer: definir o filho. A gente faz assim: você é preguiçoso, você é lerdo, você é bagunceiro, ou você é desorganizado, você não quer nada com nada. Não, meu filho não quer nada com nada, meu filho não quer estudar, eu não sei o que eu faço. E lá na sala de aula, a professora, que é a professora chata, ela também faz isso. Às vezes no conselho, tem fulano, Joãozinho. Não, esse Joãozinho aí não vai dar nada. Isso aí não adianta falar. Esse aí é um preguiçoso. Esse aí, ele só vem para a escola para fazer bagunça. Esse aí não adianta falar com ele. A gente define o nosso filho. E quando a gente define o filho, o que que acontece, gente? O filho não vai mudar. Porque se a gente, que é a pessoa que o filho mais confia, define ele como preguiçoso, por que ele vai mudar? Se a gente sabe que o nosso filho é desorganizado e fala para ele que ele é desorganizado, por que ele vai mudar? A minha mãe já sabe que eu sou assim. Quantas pessoas que são adultas até hoje se comportam como pessoa desorganizada, bagunceira, lerda? Eu sou preguiçosa mesmo. Eu sou bagunceira mesmo. Será que foi isso que ela ouviu lá na infância? Será que alguém falou assim para ela: filha, esse teu comportamento está sendo o comportamento de uma pessoa que é assim, só que você não é. Você é inteligente, você é dedicado, você é esperto, você consegue.
Então, a gente precisa tomar cuidado para a gente não virar aquela professora que define o aluno. Porque a gente não está definindo o aluno, a gente está se comportando como uma professora chata, só que é a professora chata que está definindo o próprio filho, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu chamava muito João de preguiçoso, muito João de preguiçoso. Meu Deus, mas é uma lerdeza para fazer as coisas. Eu falava assim, é uma lerdeza, demora um ano. E eu repetia uma coisa que a minha mãe repetia para mim. Serve para buscar a morte, nunca chega. Minha mãe falava isso. Então, o que a gente repete que às vezes lá atrás falavam pra gente, a gente não gostava, só que agora a gente repete para o nosso filho. Então, esses comportamentos aqui, gente, o que você faz que te faz ser a professora chata do seu filho? Vocês se identificaram com algum? Contem para mim. E aí, a gente precisa pensar, tá, Michelle, ok. Realmente eu já percebi que eu tenho essas mentiras mesmo. Eu acabo contando essas mentiras para mim e acabo caindo nessas mentiras, né? E a partir dessas mentiras, eu acabo me comportando como uma professora chata. Eu acabo me comportando como uma professora chata. Eu acabo sendo aquela mãe que mais cobra do que traz solução. Eu acabo, sim, no momento dos estudos, mais sendo a professora dele do que a mãe dele. O que eu faço? Eu vou te falar. Então, o que a mãe que assume o seu papel na vida escolar do filho faz? Porque qual é o nosso papel, então, né? Se não é tudo aquilo ali, o que é o meu papel? Aí eu trouxe aqui: desenvolver autonomia no filho, desenvolver um filho confiante para a vida, desenvolver autorresponsabilidade. Gente, eu estava vendo um estudo que mostra que a confiança que a gente tem na vida adulta, ela vem do relacionamento com a mãe. Então, tem algumas coisas que vêm do relacionamento com o pai e algumas coisas que vêm do relacionamento com a mãe. E a parte da confiança vem do relacionamento com a mãe, até ali uns 7, 8 anos, né? E, gente, imagina se o filho tá fora do ciclo de confiança e competência, porque ele acredita que ele é burro, que ele não dá conta, que ele nunca faz nada certo. E por que ele começa a acreditar nisso? Porque tudo que ele faz, ele precisa apagar para fazer de novo, porque tá feio, porque tá errado. Tudo que ele faz tem defeito. Eu escutei essa semana de um estudante que eu atendeu e falou assim: a minha mãe não pode ver eu quieto, a minha mãe não pode ver eu parado, que ela manda eu fazer alguma coisa. Então, na cabeça dele, a mãe dele não dá paz na vida dele, sabe? Então, imagina como é a confiança dessa pessoa, que tem uma mãe que fica mandando ele fazer as coisas, mas tudo que ele faz tá mal feito, né? Desenvolve autorresponsabilidade. Então, conforme esse filho vai crescendo, ele vai precisando ter responsabilidade. E o estudo é uma responsabilidade dele. Que se você pega para você, o que vai acontecer? Não precisa ele resolver nada. A minha mãe vai resolver para mim. Ou o meu pai vai resolver para mim, né? Lá no Comunica Mãe tem 4 ou 3 estratégias para você desenvolver a autorresponsabilidade do filho, fazendo perguntas. Vocês vão ver que a principal ação que a gente precisa ter é fazer pergunta para o filho. Por quê? Quando a gente faz pergunta para o filho,
o filho se sente capaz, ele se sente ouvido, mesmo que seja uma resposta que não é a resposta que você quer ouvir. Aí você direciona ele com outra pergunta. Mas é melhor do que você resolver para ele, tá? Então, essas três aqui, ó, essa parte de desenvolvimento, são ações que a mãe, que está no papel de mãe na vida escolar do filho, ela faz, tá? E aí, o que ela faz? Como ser essa mãe que o filho precisa? Primeiro que eu quero que você saiba, você é a mãe que o seu filho precisa. Se você não assume o seu papel de mãe que ele precisa, ele fica sem mãe. Esse papel fica vazio, esse lugar fica vazio. Ele fica com várias professoras na escola e com uma professora na casa. E o seu filho é o filho que você precisa. Mesmo que você tenha 2, 3, 4. Esse filho que você está precisando, né, se dedicar mais, buscar mais ajuda, buscar novas alternativas, esse é o filho que você precisa para você crescer e se desenvolver como mãe e como pessoa, tá? O que acontece, gente? Eu tive muita clareza disso, porque se o João Vitor não tivesse acontecido nada do que aconteceu lá em 2018, eu não estaria aqui dando aula para vocês. Então, o meu filho fez com que eu crescesse muito rápido. Mas por quê? Eu estava com o coração aberto para crescer. Logo de cara, não. Eu precisei, eu sofri bastante, muito, muito, muito antes de abrir mão e falar, não, realmente eu preciso mudar. Realmente eu preciso buscar ajuda. Realmente eu preciso aprender e me desenvolver. Porque eu era cabeça dura. Então, a gente precisa ter essa clareza. Que a gente é a mãe que o nosso filho precisa e o nosso filho é o filho que a gente precisa. Tá? Então, o que essa mãe faz? O que você vai fazer a partir de agora? Direcionar o seu filho no caminho que ele precisa percorrer. Michelle, mas eu faço isso. Não, você não faz. Você não faz. Você manda nele. Você é como se ele fosse uma pessoa que não tivesse vontade própria. Tá? Só um pouquinho, gente. Deixa eu falar para pegar a Bela aqui, que ela tá chorando. Agora que abriu a porta, ela não quer ir. Ai, gente, cachorro é assim. Eu quero que você reflita. Será que você direciona o seu filho? Ou você manda nele? Você manda, ele tem que obedecer, tá? E se ele não obedece, aí vira uma guerra, tá? E o que você tem que fazer? Como que você direciona esse filho? Fazendo as perguntas certas. Para você direcionar, você mais faz pergunta do que você fala. O seu filho precisa ter o comprometimento com o que ele fala, não com o que ele ouve da sua boca mandando ele fazer, tá? Então, por exemplo, né? Vamos pensar numa criança que entrou ali no carro e estão indo embora. Né? Você buscou na escola, estão indo para casa. Ao invés de você falar, então você vai chegar em casa, coloca a mochila no quarto, vai lavar a mão, vai almoçar. Você já sabe, né? Não preciso ficar falando, não preciso ficar me estressando com você, não. Você já tá grande. E blá, 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 blá. E se você fazer assim, ó, filho, você vai chegar em casa e vai fazer o quê? Eles já sabem. Vou colocar minha mochila no quarto. E depois, o que você vai fazer? Vou lavar minha mão. E depois, o que você vai fazer? Vou sentar e almoçar com vocês. Beleza. Ótimo. Quanto tempo você demora para fazer isso? Ah, 5 minutos no máximo. Então tá bom. Em 5 minutos, te espero na mesa. Ponto. Você só fez pergunta e ele só deu a resposta falando o que ele vai fazer. Você não mandou ele fazer. Ele falou.
E quando a pessoa fala, ela se compromete. Principalmente quem estava na aula de comunicação, principalmente a pessoa que ela tem uma comunicação passiva-agressiva, que é aquela pessoa que fala uma coisa e faz outra. Imagina então se alguém manda essa pessoa que tem uma comunicação passiva-agressiva. Ela vai ficar só, ela vai nem se dar o trabalho de falar. Então, fazendo as perguntas certas. E ó, essa mãe confia em si mesma e confia na capacidade do filho. Porque se ela tá lá acreditando nas mentiras, será que ela vai? Será que ela vai? Será que ela vai confiar no filho? Ela não vai, porque a mentira que ela tá acreditando fala mais alto do que a confiança nela mesma em direcionar o filho e a confiança no filho dela e até mesmo na confiança na educação que ela tá dando para o filho dela. E aí a gente vem para cá. Para fazer isso, ela não acredita nas mentiras que ela conta. Ela não tem um olhar de dó pro filho. Por que a gente quer resolver as coisas pro filho? Porque a gente, coitado do meu filho, ele não entregou um trabalho. Eu vou ligar lá na escola. Vou falar que não deu tempo, que a gente foi viajar, que a gente isso, que a gente aquilo, aconteceu tal coisa. Pode até ser que tenha acontecido. Mas por que ele não teve um planejamento para fazer esse trabalho? Foi uma viagem de última hora? O que aconteceu? Que esse trabalho não estava no plano ali para ele fazer? Falta de cronograma? Falta de planejamento? Falta de direcionamento? Porque quando a gente é a professora do filho, a gente não tem só essa função. Tem casa, trabalho, cuidar do filho, cuidar da gente, cuidar de todo mundo. Aí o filho deixa para a última hora, óbvio, né? Qual que é a história da cartolina? Mãe, tem cartolina para levar amanhã, e é domingo à noite, né? Por quê? Porque o filho sempre vai deixar para a última hora. Então a mãe precisa ter essa capacidade de planejamento e ensinar o filho a desenvolver isso no filho. Sabe? Então, a gente não pode. E, gente, essa é uma grande armadilha que a gente cai, e a gente cai porque a gente acredita nessa mentira ali de que o filho não é capaz de dar conta de fazer sozinho. Essa daqui, essa última. Que eu preciso resolver para ele. Eu, por muito tempo, gente, eu acreditei nessa mentira. Então, eu entregava as coisas tudo pronta para o João. E aí, quando a gente se mudou para Londrina, que ficou só eu e ele, que ele precisou se virar, ele não sabia. Só que aí eu olhava pra ele e falava, ué, mas como que você tá fazendo isso? Meu Deus, a Vitória é do seu tamanho. Como que você não sabe? E na cabeça dele era tão óbvio, tipo, como que eu não sei porque todo mundo fazia pra mim? Então, como que ele iria desenvolver aquilo se todo mundo fazia pra ele? Então, ele não tinha a proatividade para fazer sozinho, para ir pegar fazer, porque ele sempre esperava alguém fazer para ele. Ele não tinha capacidade de pensar, planejar, não, já que vai acontecer tal coisa, então vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, resolver o problema era zero para ele. Todos os problemas, né? Porque a escola traz problema para ele. Deu um trabalho, é um problema para ele. Igual um relatório do nosso trabalho, é um problema para nós. A gente precisa resolver. Então, imagina, e isso aqui, gente, tem muito a ver com a autonomia que a gente desenvolve no nosso filho. E a autonomia passa pelas três fases lá da vida do filho. A fase do cuidar de si, cuidar do outro. Eu já falei com vocês sobre isso. A gente precisa identificar em qual fase o nosso filho está. E às vezes ele está em determinado assunto, às vezes nas coisas da casa, o filho te ajuda, tem autonomia e tudo mais.
Então, ele está numa fase de cuidar do outro já, ajuda a cuidar do irmão e tudo mais. Mas, às vezes, no estudo, ele não está nessa fase. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa desenvolver essa fase nele, tá? Porque senão a gente fica ali, não, agora você já está grande, agora você precisa saber. Mas não foi desenvolvido, ele não vai saber. A gente só cresce, gente, a gente só cresce em autonomia, em liberdade, em resolução de problemas, quando a gente confia na nossa capacidade e a gente resolve aquilo. A gente se compromete e resolve. Do nosso jeito. Às vezes você tem uma receita pronta para resolver. E não é aquilo ali que vai funcionar. Às vezes o seu filho vai trazer um novo jeito de fazer aquilo ali. Eu fiz até uma consultoria foi semana passada. Foi o nosso segundo encontro. E ela falou assim, eu mudei algumas coisas. Eu falei, tá, e como que ficou? E ela foi me contando e eu fui falando para ela, foi ótimo, muito bom. Ela falou, mas tá certo? Sim, tá certo. Se você viu que isso daí vai funcionar para você, você adaptou e tá certo. Isso aí você individualizou, tá ótimo. Agora, nesse outro aspecto, eu quero te fazer uma pergunta. Eu não falei para ela que tá errado. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que tá eficiente? Pega o tempo que você leva para fazer tal coisa. Aí ela começou a pensar, não, realmente, não tá. Demora muito. Claro que ela está em outra fase, né, gente? Ela está em fase de estratégia aperfeiçoando já. Mas vocês entendem que a pergunta, e ela também ficou meio assim, então, sabe o que que é? Eu mudei algumas coisas. Falei, ótimo, o que que você fez? Eu sou o quê? Podia mudar? Nossa, então tá. Porque eles estão tão acostumados, por conta de escola, por conta até mesmo, né, da gente, mãe e pai, que não, é isso que tem que fazer, e é assim, é assado, preto no branco, e não tem que mudar nada. Com a resposta pronta, tá? Então, a gente vai desenvolver confiança no filho, autonomia no filho, autorresponsabilidade no filho, quando a gente acreditar nele e a gente parar de olhar para ele com um olhar de dó. Eu brinco que quando a gente sente dó do filho, a gente pega assim um atestado de incapacidade e assina. Aqui eu estou assinando que eu estou fazendo pelo meu filho porque ele é incapaz. E não é. Seu filho não é. Ele não vai acertar de primeira. Raras vezes ele vai acertar de primeira. Mas tudo bem, você acertou de primeira em tudo que você fez de primeira? Eu não, tá? Então, reflitam a autonomia que vocês têm, a liberdade que vocês têm hoje é porque vocês fizeram. E muitas vezes, se você não tem a liberdade que você gostaria de ter, é porque tem alguém fazendo alguma coisa por você. Tá? Eu sei que é profundo, né? Mas a gente precisa refletir sobre isso. E tudo bem ser profundo. Os meus conteúdos, eles vão levar mais essa parte técnica e vão trazer mais essa reflexão para vocês. Porque se eu fizer tudo para vocês, vocês vão ficar dependentes de mim. Seria muito bom para mim. Mas não é isso que eu quero. Tá? Aí agora tem uma pergunta, né? Pensando em tudo isso que a gente falou, pensando nas mentiras que a gente conta pra gente mesmo, pensando nos comportamentos ali que a gente tem sendo a professora do nosso filho, e pensando no que essa mãe que assume o papel dela, né, de mãe na vida escolar do filho, desenvolvendo o filho, busca tudo isso daqui, gente, é para você refletir, porque sem isso você não coloca cronograma em prática, você não coloca estratégia de estudo em prática, e tudo isso eu ensino para vocês. Só que tem mãe que tem isso nas mãos e ela não põe em prática. Por quê? Porque ela não é a mãe do filho dela na hora de falar de estudo. Ela vira professora, tá? Então, para você conseguir colocar, por exemplo, o curso OPC em prática, você precisa estar nesse papel. Para você colocar as estratégias em prática, você precisa estar nesse papel, que é o seu papel. Então, eu quero te fazer uma pergunta. O que você ganha quando você não assume o seu papel de mãe na vida escolar do seu filho? O que você ganha quando o seu filho não tem autonomia?
O que você ganha quando você tem que ficar fazendo as coisas para o seu filho? Aí você pode falar assim, Michelle, você tá doida. Enlouqueceu de vez. Eu não ganho nada. Eu estou aqui justamente para eu aprender, porque eu acho que eu não ganho nada, eu só perco. Eu me estresso. Minha casa é um fuzuê. Eu brinco a Terceira Guerra Mundial, né? Minha casa é um fuzuê. Eu só me estresso, a gente só briga, eu só sei falar de escola. Eu não ganho nada. Ganha. Eu tô aqui para te falar que você ganha, porque se você não ganhasse, já tinha mudado, minha filha, há muito tempo. Alguma coisa você ganha. Sempre quando a gente não faz o que a gente sabe que precisa fazer, ou é por falta de conhecimento técnico, ou é porque a gente está ganhando alguma coisa no nosso inconsciente. E vamos pensar, né? Vamos dizer assim, ó. Não, eu não faço nada daquilo ali, Shelly. Eu não acredito em nenhuma daquelas mentiras. Eu não tenho nenhum daqueles comportamentos de professora. Se você não se identificou com nada até agora, eu vou falar para você, o que te falta é conhecimento técnico. Pode, pode entrar tranquilo no OPC, pode entrar tranquilo no, no estratégias de estudo, que você vai arrasar, você vai colocar em prática tranquilamente. Porque é falta de técnica. Agora, se você se identificou com uma ou mais situações que eu trouxe para você, pode ser que mesmo você tendo a técnica, você tendo a estratégia, você ainda assim não coloque ela em prática. Aí eu recomendaria o médico para você entrar porque tem um acompanhamento. Mas, Michele, eu queria entrar num curso que eu pudesse no meu tempo, fazer sozinha, junto com meu filho e tudo mais. Então você precisa saber o que, que você ganha porque, quando você assume o papel de professora na vida do seu filho. Você vai falar, eu não ganho nada. E eu vou te falar que você ganha. Controle, sensação. E olha como são sensações. Sensação de controle. Porque aí eu sei se está certo, se está errado. Eu sei se ele fez, se ele não fez. Eu sei que ele vai sentar ali comigo e ele vai estudar. Tem uma sensação. Eu sei que comigo, ali do lado dele, ele vai fazer. Então é isso que você ganha. O controle para você é mais importante que a autonomia dele. A sensação de que você é uma mãe boa, preocupada. Não, porque eu tô sempre com meu filho, tô sempre em cima dele, tô sempre ali com ele, tô sempre ajudando, tô sempre fazendo, tô sempre resolvendo. Não tá ajudando nada, tá mais atrapalhando do que ajudando. Mas a sensação que você tem é uma sensação boa, porque talvez, eu trabalho muito, então eu chego e quero fazer as coisas, ou então trabalharam muito e você não teve esse cuidado, então agora você vai ficar em cima do seu filho. Você ganha essa sensação. O que você ganha também pode ser uma sensação de que você está cuidando do filho. Você está perto do filho. Só que esse perto está sempre cheio de briga. Nossa, eu não largo meu filho para nada. Eu levo meu filho para tudo quanto é lugar que eu vou. Meu filho não pode viver perto, longe de mim. Meu filho não pode ir na casa dos amigos. Meu filho não pode viajar. Meu filho não pode fazer nada. Mas o tempo que passa que o filho está brigando. Então é uma sensação de que é uma mãe muito cuidadosa. O quê? Aí você precisa buscar isso em você. Cada mãe, pode ser que a gente tenha motivos parecidos, pode ser que a gente tenha até mesmo os mesmos motivos. Mas pode ser que você tenha um motivo que não tenha nada a ver com isso daqui. Por que eu sei esses três motivos aqui de controle, de sensação de que é uma mãe preocupada, uma mãe boa, sensação de que é uma mãe que está cuidando? Porque era essa a sensação que eu tinha. Exatamente, Eliane, os nossos ganhos secundários.
E geralmente esses ganhos secundários a gente vive reclamando deles. Não, porque se eu não fizer, daí as mentiras lá. Não, se eu não fizer, não, porque se eu deixar, não, porque meu filho, eu sempre tô aqui com ele. Então, e isso daqui, gente, a gente resolve fazendo o quê? A gente resolve tomando decisão. Enquanto você acreditar nas mentiras, cadê, gente? Vamos colocar aqui. Enquanto você acreditar nas mentiras, enquanto você tiver esses comportamentos que a gente falou, são vários, você não vai chegar aqui. E você não vai por causa disso aqui. Porque você acha que tá ruim. Só que não tá ruim a ponto de você deixar esses ganhos secundários, como a Eliane comentou ali. Porque vamos pensar, né? Você vai fazer um cronograma com o seu filho. Uma armadilha que a gente cai quando vai fazer cronograma é acreditar que o cronograma vai dar certo de primeira. Não vai, a gente tem que ajustar. Por que são 3 fases no cronograma? Constância, estratégia, aperfeiçoamento. Porque precisa colocar o filho no ciclo de confiança e competência. Então, por quê? Vai errar. Só que se meu filho erra, eu perco a sensação de controle que eu tenho. Eu volto para lá, ó. Eu volto para esse pensamento aqui, ó. O pensamento de se eu não tô perto, ele não faz. Se eu não faço com ele, ele faz errado. Entendeu? Então, isso daqui só vai ser resolvido com decisão. Decisão. Não, mas eu já decidi, Michelle, que eu não vou mais ajudar ele. E às vezes a gente tem mãe que fala. Eu falava pro João, olha, João, semana que vem, era prova semanal, né? Semana que vem você esqueça de mim. Porque eu vou chegar cansada, eu chego cansada, eu falo pra ele, eu chego cansada do trabalho. E ainda tem que ficar lidando com você por causa da escola, me estressando. Ah, não. Você se vire, que eu não vou ajudar você mais. O que a Michelle fazia na próxima semana? Por quê? Controle. Por quê? Sensação de preocupação. Não, eu tenho que chegar em casa e ajudar meu filho. Nossa, ainda falava pros outros. Ai, gente do céu, sou Jesus. Falava, talvez com o meu jeito. Eu ainda tenho que chegar em casa e ajudar o João ainda com as coisas da escola. Se eu não ajudar, ele não faz. E aí todo mundo do lado, ai, nossa, é assim mesmo, né? Não, gente, mãe é assim mesmo. Mãe nunca descansa. Ainda bem, né, Michelle, que tem como você ajudar. Todo mundo acha lindo. E a minha preocupação, não. Preocupação com meu filho. Eu cuido. Meu filho não podia sair, gente, de casa de jeito nenhum. Ah, eu vou ali jogar bola, não vai. Ah, é que meu amigo me chamou pra ir, não vai. Não, eu não sei. Não sei o que vai acontecer, não sei o que pode. Só que o tempo que a gente passava junto não era um tempo de alegria, um tempo feliz, um tempo agradável, de construir boas memórias. Era sempre brigando. E chorando, né? Porque era choro. Agora falar que nem minha mãe falava, não pagava imposto para chorar. Igual eu, né? Que também não pago imposto para chorar. Mas vocês entendem como a gente fica nesse ciclo também, só que é um ciclo totalmente fora do ciclo de confiança e competência? E o que a gente resolve aqui? Decisão. É decisão. Realmente, trouxe, isso daqui acontece comigo, isso aqui eu não quero mais para mim. Eu não quero mais para meu filho. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas o meu filho, Michelle, meu filho agora tem 15 anos. Será que dá tempo? Menina do céu. Quando aconteceu comigo, né, que eu era, eu vou usar a palavra a característica, né, que eu era muito arrogante. Gente, meu filho tinha 12 anos, né, 12 para 13.
E eu vou falar para você que se eu não tivesse tomado uma atitude lá, hoje ele tem 16. Eu não sei como estaria a nossa vida. Se o seu filho tem 15, 16, se você não tomar uma decisão agora, porque é a decisão mesmo, como que vai estar a tua vida, o teu relacionamento com ele daqui a um tempo, sabe? E aí você vai fazer parte daquelas pessoas que, ah, mãe é difícil mesmo, né? Mãe sofre, mãe não sei do que, mãe isso, meu Deus do céu, sabe? Ô céus, ó vida, ó. A gente vira essa pessoa. E muitas vezes, tem mais uma coisa aqui também, ó, nessa última parte aqui, que eu esqueci de falar para vocês. Que eu lembrei depois, quando eu tava tomando café, eu lembrei, falei, nossa, eu tinha que colocar isso. Que é o quê? É uma coisa que eu tinha demais, demais. Que tem muito a ver com essa parte aqui, ó, de não deixar o filho fazer nada. Porque o nosso perfeccionismo, né, muito grande também, a sensação de que eu tava cuidando, e o meu filho não podia fazer nada longe de mim. Não podia nada do que eu não aprovasse ele ali, sabe? Não, não vai, não, a gente chegou agora em Londrina, não pode. Só que eu não dava chance. E o João 100% comunicativo, gente. Imagina. Faz amigo na fila da padaria. E para esse menino não podia sair. Vivia preso dentro do apartamento. Porque se eu não podia sair, porque eu trabalhava o dia inteiro, manhã, tarde e noite, ele também não podia. E aí? E a gente morou em apartamento para, né, ter a segurança ali e tudo mais. Por quê? Porque por muito tempo, eu também não podia fazer nada quando eu era criança. Então, o que que acontece? A gente pega a nossa falta de liberdade e transfere para o nosso filho. E muitas vezes tem mães casadas, adultas, que parecem 100% responsável da vida delas, mas não dão um passo sem perguntar para a mãe e pai. Não dão um passo, não tomam uma decisão sem pedir autorização de mãe e pai. E aí, a gente faz o quê? Transfere isso para o nosso filho. Se eu não tenho a liberdade, se a minha mãe não me deixa fazer uma coisa, vai mudar de trabalho, vai mudar de cidade. Não, mas eu vou sofrer muito se você for. Aí a filha não vai. Aí o filho não vai. O que que acontece? Essa pessoa não é livre. E ela cria filhos para não serem livres também. Isso aqui é mais profundo ainda, né? Então, o que você ganha? Quais são os seus ganhos secundários que te impede de tomar uma decisão de mudar e parar de brigar com seu filho? De tomar o seu papel, assumir o seu lugar de mãe, porque esse papel fica vazio. Aí seu filho tem um monte de professora em casa e na escola, tá? Perguntas, dúvidas, me contem. Fez sentido essa aula para vocês? Não fez sentido? O que mais pegou aí para vocês? Vocês estão refletindo a respeito do que eu falei? Refletiram? Já tem uma resposta ou já tem uma pergunta? Contem para mim enquanto eu vou tomar aqui um golinho de água. Se alguém quiser abrir a câmera para falar, também pode, tá? Tô vendo vocês, tá? Aqui. Uma pergunta. Vamos lá. Michele, como proceder nos primeiros passos dos estudos com um filho de 5 anos? Então, eu sempre recomendo, gente, começar com 7 anos, né?
Só que eu não sei como é a escola que seu filho estuda, porque tem escolas que começam muito cedo a mandar atividade, né? Fazer de aprender a ler, escrever, e aí já acaba sendo uma briga aí na casa de vocês. Se for esse o caso, eu recomendo você adiantar, ao invés de, né, 7, você baixar para 5. Mas geralmente é ali a partir dos 7 anos que o filho começa a sentir assim, a escola tá ficando pesada, minha mãe tá brigando muito comigo por causa da escola. E o que a gente vai proceder? Sempre comunicação assertiva, sempre no nosso papel de mãe, de fazer pergunta e desenvolver o filho, e trazer para. Michele, mas fazer um cronograma com o filho é desenvolver? Claro que é. Porque você ensina ele capacidade de planejamento. Você ensina ele a entender como ele aprende. Gente, vocês conhecem alguma escola que ensina o filho a aprender? Falem para mim. Meu filho estuda numa escola que ensina a aprender. Não ensina só o conteúdo. A escola não é convencional, é a tarefa que manda tarefa para casa, sabe? Eu recomendo para menor de 5, então, Eliane, ajustar sempre comunicação e colocar o seu filho no ciclo de confiança e competência. Ele é capaz, ele consegue, já desenvolvendo a autonomia dele ali dentro do que ele pode. Né? Cada fase tem ali o que pode fazer na hora de desenvolver a autonomia. Tá? Para que quando ele tenha alguma dificuldade ali no estudo, quando ele comece, você já direcione ele para planejamento e tudo mais, para que ele se sinta capaz de fazer. Por que a gente tem um cronograma que é ciclo de confiança e competência? Porque o filho de vocês geralmente está fora do ciclo. Aí por isso que ele não faz. Só que se a gente tem um cronograma onde coloca ele dentro do ciclo, a primeira preocupação é essa, ele vai entrar. E se o seu filho já está dentro do ciclo de confiança e competência, ele já vai para a estratégia de estudo. E tudo isso a mãe só consegue fazer quando ela está no papel dela. E ela só consegue estar no papel dela quando ela tem autonomia sobre a vida dela, autocontrole sobre as reações dela, comunicação assertiva, tá? Comunicação, gente, sem comunicação a gente não alcança nada. Nem com os nossos filhos, nem com o marido, nem com a amiga, nem com o trabalho, nem com nada. Quem estava na live de terça com a Mary? Que ela falou uma coisa que eu assino embaixo. Por meio da comunicação, a gente alcança o coração do nosso filho ou a gente afasta se afasta do coração do nosso filho. É por meio da comunicação que a gente faz isso. Tá? Podem fazer perguntas, gente. Eu estou abrindo aqui um documento para vocês. É sempre por meio da comunicação. Quem estava na aula passada, de quinta-feira passada, a gente falou de comunicação, a gente fez teste, foi prático, prático, prático. A gente fez teste ali para a gente ver qual é a nossa comunicação. E eu compartilhei com as mães que estavam na aula. A minha comunicação era uma comunicação agressiva, totalmente agressiva. Então, gente, imagina, eu eu mais julgava o meu filho do que eu ajudava. Como que uma pessoa que tem uma comunicação agressiva vai conseguir alcançar o coração do filho e fazer ele mudar? Não vai. Só que eu queria na barra, né? Quem quiser essa aula já tá lá no Comunica Mãe e Filho, tá? Só me pediu o link, porque daí ficou gravada lá para as mães. O que eu trouxe para vocês aqui, gente, que eu quero compartilhar? A gente tem um curso que se chama OPC,
que é o curso de cronograma e planejamento, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma oficina do OPC. Essa oficina é para as mães que precisam organizar, planejar, criar um cronograma individualizado, porque é isso que eu acredito, né? No cronograma individualizado. Não acredito que o cronograma que serve para todo mundo vai servir para o seu filho, tá? E quando vai ser? Dia 24. Então, vai ser num sábado, que eu sei que fica bom para mais mães, né? E vai ser das 9 às 11. Por quê? Porque a gente vai para a prática. Vocês vão sair de lá com o cronograma feito, tá? O investimento é o mesmo investimento do curso do OPC. Então, o que a gente vai ter? A oficina OPC é 100% online e ela surgiu para ajudar as mães que desejam sair da oficina com o cronograma do filho pronto. Então, às vezes, a mãe entra lá no OPC, ela assiste uma aula, aí não dá tempo de ela fazer, aí não dá tempo de colocar em prática, e tudo bem, ela vai ali no tempo dela. Só que, às vezes, você pensa assim, se eu tivesse uma ajuda, um empurrãozinho, eu acho que eu ia mais rápido. Por quê? A gente está no final do ano, praticamente, gente. Daqui a pouco tem Copa, acabou o ano, não tem mais. Então, a gente precisa, como é que uma amiga minha fala? Engrossar, né? Engrossar o angu ali, mexer o caldo ali, mexer o angu. E o que vai ganhar? Participação na oficina, acesso ao OPC e acesso às ferramentas para criar o cronograma. Por quê? Essas ferramentas estão dentro do curso OPC. Então, você vai entrar no OPC e você vai participar dessa oficina no dia 24. É como se fosse um ingresso. E aí você está no curso. Você pode assistir o curso durante um ano e também a gravação da oficina eu também vou disponibilizar para vocês durante um ano, tá? Então, eu coloquei até importante aqui, que não é um curso onde eu vou trazer estratégias de estudo. Por quê? Porque as estratégias têm um curso de estratégia, né? A gente tem um curso de estratégia, tá bom? E aí, às vezes pode falar assim, Michele, eu já comprei o curso de estratégia antes do OPC. E agora eu estou sentindo a necessidade de fazer o OPC. Eu posso entrar na oficina? Claro que pode. E vai ser melhor ainda, porque você vai sair com o cronograma já com as estratégias, porque você já tem o curso, você vai saber quais são as estratégias, e você pode falar, eu já percebi que meu filho, para a estratégia dele, para o meu filho é a estratégia tal, podemos colocar no cronograma? Eu vou falar, bora, vamos acelerar esse processo, tá? E as vagas são limitadas, gente. Por quê? Porque é a oficina mão na massa e eu quero que todos vocês saiam com um cronograma individualizado para o filho de vocês. Eu não quero que vocês entrem nos meus cursos, porque isso também, gente, é uma questão minha. Lembra que eu contei para vocês que o menino falou que a mãe dele não pode ver ele quieto? Que a mãe dele arrumou serviço para ele fazer. Essa mãe tem o mesmo sabotador que eu tenho, que se chama hiperrealizador. A pessoa que tem o hiperrealizador é uma pessoa que ela não pode ver ninguém parado, até para ela ficar parada, porque ela vê assim, ó, eu não tô tendo valor se eu não faço nada. E aí, se ela vê o filho parado, ela também vê, meu filho tá com tempo livre, bora fazer alguma coisa. Então, as pessoas que estão ao redor sofrem com isso. Porque às vezes a pessoa já terminou tudo, quer dar um descansinho ali, né? E quem tem esse sabotador não consegue ver ninguém parado. E eu admito, esse é um dos sabotadores que eu preciso lidar. Então, eu passar pela minha cabeça que uma mãe vai comprar um curso e não vai fazer, gente, eu tenho uns 3 tipos de ciricutico, tá? Então, essa é uma forma que eu arrumei para vocês fazerem o cronograma na prática. Vai sair com o cronograma, tá? Então, eu vou colocar no grupo o link, eu não vou colocar aqui na nossa aula. Eu vou colocar no grupo. E se você quer entrar no OPC ou já pensou em entrar no OPC, acelera. Já garante a sua vaga, tá bom? Porque eu vou abrir também para as mães que já compraram durante a semana, compraram nas aulas passadas, tá? Se elas quiserem participar, eu vou abrir para elas participarem também. Então, as vagas realmente, pelo menos dessa primeira turma, são super limitadas. Combinado? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, agora é a hora.
que aí a gente já vai encerrar, porque 9 horas eu tenho aula. Aula de um curso que eu comprei. Eu tenho que estudar, né, gente? Nenhuma dúvida? Então me contem aqui, pelo menos uma pessoa, por que valeu a pena a aula de hoje? O que valeu a pena para você? Por que valeu a pena você estar aqui? Valeu a pena? Que bom, Eliane. Fico muito feliz mesmo. Essas aulas de quinta são aulas que eu quero trazer conteúdos práticos, que nem da aula passada, que a gente foi para a mão na massa, fez os nossos testes. São aulas que eu quero trazer mais conteúdos de reflexão, porque são esses conteúdos que vão te ajudar a ir para a ação, né? Então, muito bom. Gente, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. A gente se vê lá no Instagram. Eu vou mandar agora o link lá no nosso grupo também. Qualquer dúvida, você me chama. Combinado? Um beijo. Fiquem com Deus.